Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia aqui juntos, né? Para falarmos sobre mais um tema. E olha que o tema desta semana é meio complicado, é bem assim, vai falar de diversos pontos que existe, né? Nesse mundão nosso aí que as pessoas passam o tempo todo, tá? E aí nós não conseguimos entender, então vamos fazer um apanhado aqui, através dos textos de Chico Xavier, né, sobre esse assunto que é bem delicado, tá? Então, ele é bem extenso, talvez ultrapasse os 30 minutos aí de vídeo, mas é muito interessante, porque nos leva, geralmente, às reflexões que nós já estamos vindo fazendo já há muito tempo aí através dos vídeos, tá ok? Então, o tema de hoje é perturbação e obsessão. Olha que interessante, né? Perturbação e obsessão, que nós temos a todos os momentos, sempre estamos vivenciando alguma situação nesse sentido. E aí é interessante saber, né, o que acaba causando as nossas posturas, como acabamos agindo diante desses momentos, né? Acabando ficando perturbado por alguma situação e automaticamente trazendo uma obsessão, tá? Depressão, diversos sintomas aí que é muito ruim, e doenças, né, gente, que é pior, ok? Então vamos lá. O autor de todo esse texto aqui foi Emmanuel, tá? O Espírito. Foi psicografado por Chico Xavier, lá no livro Alma e Coração, ok? Ele começa assim: na experiência terrestre surge sempre um instante em que indagamos de nós mesmos em que ponto nos achamos, quando ao desajustes espirituais. E se não estamos afundados em plena desarmonia, muitas vezes identificamos-nos em perturbação evidente. Isso porque observando o princípio em que ninguém existe absolutamente impassível. Temos a vida sentimental permanentemente ameaçada por desafios exteriores, em forma de episódio ou informes desagradáveis, em que nos erigem por medida de equilíbrio e resistência na luta moral, que somos chamados a travar nas áreas de nossas atividades em favor ao próprio burilamento. Então, assim, vivemos muitas vezes nessas situações de perturbação, né? Porque somos envolvidos sentimentalmente, somos desafiados, somos ameaçados por diversos desafios exteriores, né? E que acabam sendo desagradáveis, né? Então, à medida em que o nosso equilíbrio vai perdendo essas resistências, acabamos travando lutas morais entre nós mesmos, né? E acabamos travando diante das nossas atividades toda essa situação, né? Nós, em vez de seguirmos em frente, acabamos travando, acabamos ficando parados, estagnados em algumas situações. Se à frente ou daquele sucesso menos feliz, costumamos esquecer sistematicamente da paciência e conformação. Nós esquecemos geralmente disso, né? Os entendimentos e serenidade. Então é preciso estabelecer um intervalo para reflexão nos mecanismos da mente, a fim de que venhamos a fazer em nós mesmos as retificações necessárias. Em tais lances do cotidiano, quase sempre somos impelidos a pensar em obsessão, supondo-nos vítimas da entidade vampirizantes. Então, quando estamos diante de alguns sucessos aí que nós não enxergamos como felizes, né, com aqueles infelizes, costumamos geralmente esquecer, perdemos a paciência, não nos conformamos, perdemos a serenidade.
E aí é muito importante que passamos a parar, vamos fazer reflexões, vamos ver o que estamos perdendo, como vamos agir, né? Para não chegarmos aí a esses, a pensar em obsessão, atrair para nós algumas vítimas que vivem por aí, que começam a ter a mesma afinidade, de entidades vampirizantes. Então são verdadeiros vampiros do quê? Da consciência, da energia, da situação, e aí acabamos ficando muito mal. O problema, porém, não se limita à influenciação espiritual dos adversários que nos escravam nas ondas psíquicas. Olha que interessante. Não se limita somente às influenciações espirituais que recebemos do pessoal aí de fora, viu? Mas principalmente diz respeito a nós mesmos. Em muitas situações, as circunstâncias das existências passadas, caímos em fundos precipícios de ódio e vingança, desespero e criminalidade, operando em largas faixas do tempo contra nós mesmos. Então, voltamos a dimensões antigas, a situações do passado, onde estivemos envolvidos com ódio, vingança, desespero, criminalidade, e aí acabamos nos envolvendo nessas faixas, né? E acabamos se voltando contra nós mesmos, nós próprios, comprometendo-nos o destino. Daí nasce o imperativo das existências regenerativas e amargas, que nos fazem indispensáveis. Qual ocorre a um aluno que se atrasou na escola, necessitando de um novo exame nas provas da repetência. Então, assim, acabamos ficando estagnados, acabamos tendo que voltar para repetir tudo aquilo que nós já fizemos, né? Então, é uma situação desagradável. Por quê? Por nós mesmos, não só por essas vibrações negativas que recebemos, mas por nós mesmos, por deixarmos nos envolver por essas vibrações negativas. À vista de semelhantes considerações, toda vez que o sentimento se nos desgoverne, procuremos assumir com segurança o leme do barco de nossos pensamentos, na maré de provações da existência da paz, da meditação e no silêncio da prece. Então, postura, gente, tá? Quando sentimos que a coisa está começando a se desgovernar, vamos assumir o leme do barco. Vamos pegar com afinco, vamos pôr o pé no chão, vamos fazer uma reflexão, vamos trazer de novo a consciência. Não vamos nos deixar levar pela situação, pôr nossos pensamentos em dia, trazer a meditação, a prece para as nossas vidas, a todo momento. Através do autocontrole, vigiaremos a porta de nossas manifestações, barrando gestos e palavras. Vamos deixar de pronunciar palavras horrendas, gestos incríveis, desaconselháveis, e com auxílio da oração faremos a luz para entender o que há conosco, de maneira a impedir a própria queda em alienação e tumulto. Olha o que nos fortalece, gente. A prece, a oração, a reflexão do que estamos passando, de que nós somos, de até onde, de tudo que nós fizemos e até onde nós conseguimos chegar. Atendamos constantemente a esse trabalho de autoimunização mental, porque juntos há um imenso número de companheiros perturbados e obsediados que, se examinem a Terra de hoje, em toda parte encontramos milhares de criaturas ímãs que estão quase à porta da obsessão. Então, vamos nos preparar, vamos evitar certas coisas para não cairmos, né, nessa situação. Vamos fazer aquela autoimunização mental, vamos nos precaver de situações para não chegarmos a essas portas da obsessão. Ok? Agora, aqui, qual é a visão espírita da depressão, né? Vamos ver sobre a depressão agora, hein?
Então nós vimos toda essa parte de obsessão, dos perturbados, do que nós vimos, do que nós podemos trazer para as nossas vidas e da obsessão. E tudo isso traz um resultado muito complicado, que é a depressão. Vamos ver então. Dr. Wilson Ayub Lopes é que trouxe esse texto aqui e suas considerações, ok, gente? A depressão pode ser conceituada como uma alteração de estado de humor, uma tristeza intensa, um abatimento profundo, com desinteresse pelas coisas. Tudo perde a graça, o mundo fica cinza, viver torna-se tarefa difícil, pesada, com ideias fixas e pessimistas. Isso é a depressão. Olha como vamos caindo direto, vamos perdendo o humor. Não temos mais achando mais graça, vamos consumindo uma tristeza imensa. Sempre um abatimento profundo, um desinteresse pelas coisas, pelo trabalho, pela família, pelo sol, pela vida. Tudo perde a graça. O mundo acaba ficando cinza, não vemos mais as coisas, não temos felicidade. Viver se torna difícil. É difícil acordar, não quero mais, quero dormir, quero ficar sonhando o tempo todo, quero ficar fora daqui. Pesado, com ideias fixas e pessimistas. Poderíamos considerá-la como uma emoção estragada. Emoção estragada. As emoções naturais devem ser passageiras. Aquelas naturais geralmente passam, né? Circularemos normalmente sem desequilibrar o ser. Elas circulam, né? Junto com a gente, normalmente sem desequilibrar o nosso próprio ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural que nos leva a entrar em contato conosco mesmo. A introspecção e a reflexão sobre as nossas atitudes. Agora, uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimentos de culpa, nos leva à depressão. Então, vamos tomar muito cuidado com a tristeza. Não podemos ficar vivenciando tristeza a todo momento, tá? Quando ela é passageira, a gente volta para dentro da gente, faz uma retrospecção, faz uma avaliação dos seus sentimentos, procura identificar com a tristeza, se liberta daquilo e acabou. Né? Procura coisas felizes, procura mudar. Mas se continuar prolongando essa situação, acompanhada de sentimento de culpa, sou culpado por isso, eu que fiz aquilo, eu não aceito isso, aquilo, aí vamos chegar a um processo de depressão. Podemos dividir a depressão em 3 formas, de acordo com o fator casual, tá? Com esse fato. Depressão reativa ou neurose depressiva é a primeira. Esta depende de um fator externo desencadeante, geralmente causada por perdas ou frustrações, tais como separação, perdas de um ente querido, etc. Então, passamos a ter uma depressão por essas perdas. Olha que interessante. Me separei, não aceitei muito aquela situação, perdi um ente querido, alguma coisa muito querida. Esse é um fator externo, tá? Que nos vem, não propriamente da gente, mas eu acabo entrando nesse processo de depressão reativa ou uma neurose depressiva, tá? Essa seria a primeira. A segunda, depressão, ela é secundária às doenças orgânicas. Acidente vascular, por exemplo, cerebral, né? Derrame, tumor cerebral, doenças da tireoide, etc. Fatores principais, doenças. Sabendo que nós já vimos que as doenças são causadas por nós mesmos. Nós atraímos situações, nos adoecemos e aí depois entramos num processo de depressão, porque estamos doentes. Né? Acabamos tendo um derrame, um infarto, né? Doenças da tireoide, tumores cerebrais. E aí, tudo causado por sentimentos, hein, gente? Olha que interessante. Estima-se que a depressão incida em cerca de 14% da população. 14% da população. Ou seja, no Brasil, temos cerca mais ou menos aí de 28 milhões de deprimidos.
Ela afeta todo ser, acarretando uma série de desequilíbrios orgânicos, sobretudo comprometendo a qualidade de vida, tornando as criaturas infelizes e com queda do seu rendimento pessoal. Já pensou? São 21 milhões de pessoas, gente. Só no Brasil, hein? É muita gente, né? André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através de bióforos, que são unidades de forças psicomáticas, tá? Então, André Luiz, né, quando uma visão espiritual, como médico, já o nosso estado da mente, nossos pensamentos, o que nós trazemos para nossas mentes, acabam atuando diretamente no nosso corpo através da unidade de forças, né, psicomáticas, que se localizam nas mitocondrias, tá? A mente transmite seu estado, felizes ou infelizes, a todas as células de nosso organismo através dos bióforos. Então, recebemos aquelas energias, nós acabamos maquinando tudo isso e distribuímos para todo o nosso organismo. Ela funciona ora como um sol, irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo. E ora, como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Então, se nossos pensamentos estão ligados com o plano celestial, se estão ligados com coisas boas, funciona como se fosse um sol, radiando luz, calor, equilibrando, harmonizando todas as células do nosso organismo, voltadas para um lado bom. Agora, quando nos sintonizamos para o lado da tristeza, da culpa, como nós vimos lá atrás, acaba se tornando como se fosse uma tempestade, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram todo o nosso ser. Olha que interessante. Segundo Emmanuel, a depressão interfere na mitose, divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão existe uma perda de energia vital do organismo. Num processo de desvitalização, o indivíduo perde energias por dois mecanismos principais. Interessante, né? Então, a depressão atua diretamente na divisão celular, aparecimento de câncer ou de outras doenças imunológicas. Então, abaixa a nossa imunidade, trazendo infecções, e essas infecções vão se transformando. Perda de energia vital do organismo, processo de desvitalização. Tá? São dois mecanismos principais, vamos ver. Perde sintonia com a fonte divina de energia vital, Deus. O indivíduo não se amando como deve, com sentimentos de autoestima baixa, afasta de si a sua natureza divina, elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao se fechar aos seus problemas e suas mágoas, cria um ambiente vibracional negativo, que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Os amigos estão tentando te ajudar, mas você se fecha de uma tal maneira que você não recebe mais nada, tá? E aí você perde essa sintonia com a vida, com o Criador. Deixa de se amar, deixa a sua estima lá embaixo. E aí você quer o quê? Fica muito mal, né? 2. Gasto de energia improdutivo. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia aos sentimentos de autocompaixão,
tristezas, lamentações, sofre e não evolui. Então, diante dos problemas, acabamos ficando reclamando dos problemas. Não enfrentamos, né, com experiências os nossos desafios. Surgiu uma dificuldade, vai lá ver, vai tentar ver o que está acontecendo, o que pode ser feito. Põe o pé no chão, em frente. Se você ficar se lamentando, triste, sofrendo, aí a coisa entorna. As coisas vão tomando um grau de proporção muito alto e aí você vai se abatendo a cada vez mais. Não deixe as situações do dia, as vivências, as dificuldades derrotar você. Siga em frente, vá em frente, sabe? Coloque, bata no peito, eu vou conseguir sair disso, eu vou fazer. É muito interessante isso, gente, sabe? As causas principais. A depressão está frequentemente associada a 2 sentimentos básicos: tristeza e culpa. Tristeza e culpa. Degenerada em remorsos. Quando por algum motivo infringimos a lei natural e tomamos consciência do erro cometido, temos 2 caminhos a seguir, né? Quando a gente acaba descobrindo que a gente infringiu uma lei natural, ainda é uma lei do amor, a lei de evolução, a lei da causa e efeito, aí a gente acaba tendo que seguir 2 caminhos, né? Consciência. Aí vamos nos arrepender disso que fizemos. Tudo bem, bate uma tristeza, mas vamos reparar, vamos seguir em frente. Esse seria o primeiro caminho. Agora o outro é assim, existiu o erro, né? Tem a consciência do erro. Aí a culpa e o remorso de ter cometido o erro. Aí eu passo a ter uma ideia fixa daquilo. Eu não aceito, eu errei, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu me coloco numa situação de vítima e aí a depressão surge. Olha que interessante. Do primeiro caminho, a reparação e do segundo, a depressão. Isso é muito importante, gente. Primeiro caminho é meio natural de nosso aperfeiçoamento. Uma vez tomando consciência de nossas imperfeições e erros cometidos, empreendemos o processo de regeneração através de lições reparadoras. Os estudos, vamos perceber onde erramos, vamos seguir, vamos compreender, vamos pegar o caminho natural, seguir, esse seria o caminho pelo meio natural, tá? Agora, de outra maneira, ao invés de nos motivarmos e nos recuperarmos, nós nos abatemos com sentimentos de desvalia, autopunição e permanecemos atrelados ao passado de erros. Errei, vivo vivenciando aquele erro o tempo todo, com ideias fixas e auto-obsessivas. Nós estaremos caminhando para um estado de depressão que é improdutivo no sentido de nossa evolução. Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo espírito de François de Geneve, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 25. Pega o Evangelho lá no capítulo 5, item 25, que ele fala da melancolia, né? Onde se relata de uma das causas da tristeza que apodera os corações, fazendo com que achemos a vida amarga, é quando o espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual, mas vendo-se preso ao corpo, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, se sentindo feliz. O que ele quer dizer com isso? Quando o espírito almeja liberdade, felicidade, muitas vezes nós não aceitamos que estamos num planeta de terra, que estamos num planeta de provas e expiações, o nosso espírito vinculado a um corpo que precisa se manifestar, um corpo físico, para a sua evolução espiritual. E aí não aceitamos isso. E aí o espírito almeja felicidade, ele quer uma felicidade, ele quer sair daquilo, ele quer sair do seu corpo o tempo todo. E aí ele se sente preso,
cai numa frustração, um desencorajamento, aí começa a transmitir para o seu corpo apatia e abatimento, e se sentindo infeliz. Isso é aceitação das cargas, é aceitar que tudo isso vai passar um dia, seja lá por 40, 50, 60, 100 anos. Mas vai passar, você vai se libertar. Mas tenha paciência, aproveite o momento, enfrente as coisas com decisão. Para Françoise Geneve, então, a causa inicial é esta ânsia frustrada de felicidade, liberdade almejada pelo espírito encarnado, acrescido das atribulações da vida e com suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificadas pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados. Então, essas dificuldades que nós espíritos possamos ter, pode ser influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados, ou pela nossa própria situação de não aceitar, né, que estamos aqui, temos que vivenciar tais situações. O fator que está determinando esta incidência alarmante de depressão em nossos dias é o isolamento, a insegurança e o medo que estão cometendo as pessoas da sociedade contemporânea, absorvidos pelos valores imperantes como o consumismo, a busca de prazer imediato, a competitividade, a necessidade de não perder tempo, né? De ser o melhor, de não falhar. O homem está se afastando de si e da sua natureza. Adota então uma máscara personal, que utiliza para representar um papel na sociedade. Então passamos o tempo todo, né? Não posso falhar, não posso ser pior, eu tenho que ser sempre o melhor. Ele vai se afastando de toda essa natureza, de si mesmo, né? Buscando prazeres imediatos, consumismos, né? Competitividade. Não posso perder. E aí acabamos desse jeito. Quantas pessoas se isolam nesses papéis, né? Muitas vezes, quando você chega em casa, está todo mundo no celular, todo mundo isolado, vivenciando o quê? Ah, estou ligado, estou conversando, batendo... Não, mas está isolado do mundo. Está vivenciando somente uma tecnologia, uma coisa meio virtual só. E nesta vivência neurotizante, ele deixa desenvolver suas potencialidades. Não se abre, nem se expõe às suas emoções, pois estas demonstram quem de fato ele é. Enclausurado, fechado nesta carapaça de orgulho e de egoísmo, ele se isola e se sente sozinho. Solidão não é o sentido de estar só, mas de se sentir só. Mais do que se sentir só, é a insatisfação da pessoa com a vida e consigo mesmo. O indivíduo nessa situação precisa se cercar de pessoas, de coisas para ficar bem, pois desconhece que ele se abasta pelo potencial divino que tem. Então, se acaba esquecendo que temos um Criador, um Mestre que nos conforta, que nos fortalece. E acaba se deixando, né, enclausurado, fechado, né, no orgulho, no egoísmo. Eu sou orgulhoso, não posso sair daquilo. Eu sou egoísta porque eu quero tudo para mim. Então as suas emoções, não expõe, não se abre, não pode ser fraco e aí acaba sendo doente, acaba se matando, inconsciente. E depois vai parar no Vale dos Suicidas, é chamado de suicida. E ele, não me matei, eu morri de um câncer, eu morri de uma doença. E quem causou essa doença? Não foi você? Foi você que se comportou dessa forma? Então você é um autossuicida. Você se suicidou. A solidão é consequência de sua insegurança, em sua maturidade psicológica. Nos primeiros anos de vida, a criança, enquanto frágil e insegura, é natural que tenha necessidade que as pessoas vivam em função delas.
dando-lhe atenção e proteção. É a fase do egocentrismo, predominante e receptiva. Com o seu amadurecimento, começa a criar boas imagens de si, tornando-se mais seguro. A partir de então, passa a se doar e se envolver e a participar mais do mundo. O que acontece é que certas pessoas, por algum motivo, têm dificuldades nesse processo de amadurecimento afetivo, mantendo-se essencialmente receptiva e não participativa, exigindo carinho, respeito e atenção, sem se preocupar que da mesma forma com os outros. Todos precisamos de carinho e atenção. Fazem-se de vítimas pobres, coitados, sem as responsabilidades por si. Consegue o seu equilíbrio às custas das conquistas exteriores. A primeira frustração que os se separam. Não os toleram, pois expõem as suas fraquezas e isto motiva um quadro de depressão. Em alguns idiomas, doença e vazio têm a mesma tradução. Doença seria decorrente de um vazio de sentimentos que gera depressão e adoece o ser. O indivíduo, enquanto perde a capacidade de se amar, quando a autoestima está debilitada, passa a ter dificuldades de amar o semelhante, pois o sentimento de amor, de generosidade para com o próximo, é um sentir de dentro para fora. Este sentimento de amor ao próximo nada mais é do que uma extensão do nosso amor, da nossa sintonia com Deus interior que nós temos em nós mesmos. Então, se eu não consigo amar de dentro para fora, se eu não consigo me amar, se eu não consigo me aceitar, se eu não consigo me compreender, eu não consigo amar o meu semelhante. Eu não consigo amar as pessoas que estão em casa. Eu até tenho algum sentimento pela minha esposa, pelos meus filhos, pelo meu marido, pelos meus irmãos, pelos meus pais, mas eu não consigo expressar isso. Por quê? Porque eu não tenho amor próprio. Eu não consigo buscar aquele Deus para dentro de mim, trazer com que eu me sinta bem comigo mesmo. Aí eu acabo caindo nesses fatores. Pessoa que tem dificuldade nessa composição de amar a si e, por consequência, amar o próximo, deixa de receber o amor e a simpatia dos outros. As pessoas começam a te ignorar. E não conseguem entrar em sintonia com a fonte sublime e inesgotável do amor divino. Nós limitamos aquilo que recebemos de Deus, à medida que, quando doamos ao próximo, quem ama muito, muito recebe. Quem ama pouco, pouco recebe. Esse afastamento de si e, por conseguinte, de Deus, gera tristeza, o vazio, a depressão e a doença. Triste, né, gente? Triste. Vamos ver um tratamento aqui, vai. A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima, do amor em todos os sentidos. Olha, uma boa receita. Vamos mudar a situação, vamos começar a amar, vamos encontrar uma forma de amar o próximo. Muitos trabalhos voluntários fazem isso. Vai buscar amor, vai trabalhar com crianças, vai trabalhar com idosos, vai trabalhar com as dificuldades, com os deficientes. Você gera amor, você recebe amor. E aí você consegue mudar toda essa situação. Primeiro, procurando nos conhecer e nos analisar, com o intuito de nos descobrirmos, sem nos julgarmos, sem nos punirmos ou nos culparmos. E depois nos aceitarmos como somos, com todas as nossas limitações, mas sabendo que temos toda a potencialidade divina dentro de nós, esperando para desabrochar como sementes de luz. Isto nada mais é do que se desenvolver a fé em si e no Criador. Sentimento este que transforma e que nos liga diretamente a Deus. Uma pessoa consciente de sua riqueza interior passa a ter segurança e fé.
nas suas potencialidades infinitas, começando a gostar, acreditar em si, amando-se, e é a partir de então sentindo necessidade de expandir esse sentimento de tudo e de todos. Começa assim e se despertar para os verdadeiros valores da vida espiritual, se transformando numa pessoa feliz, sorridente, pois existe serenidade. Seriedade, não há algo de errado. A seriedade está ligada ao ser doente. Sorria, seja feliz, amando e servindo, sempre. Então, quando somos muito sérios, né, gente? Levamos muito a sério as situações, não brincamos, não somos felizes, acabamos nos afastando disso. A terapia contra a depressão baseia-se no amar e no servir, se desenvolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem. Seja no trabalho profissional, no trabalho do lazer, no trabalho de servir ao próximo, o indivíduo se ocupa, exercita o amor e deixa-se envolver com as lamentações. Pois a infelicidade faz seu ninho no escuro dos sentimentos de cada um. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham no serviço do bem. Aquilo que eu falei, se você for fazer um serviço do bem, vai trabalhar para alguém, fazendo coisas boas, dificilmente você vai encontrar alguém deprimido. Para doarmos esse amor, não basta somente fazer as obras de caridade. Temos que nos tornarmos caridosos, vamos fazer isso de coração. Antes de fazermos o bem, temos que ser bons. Darmos o pão, o agasalho, mas junto colocarmos boas doses de afeto e carinho. Ser, acima de tudo, generoso e dar caridade um afeto. Então, juntar todo a esse trabalho, amor, carinho, doação, felicidade, envolver a pessoa com benitude, com força, com felicidade. As pessoas estão com fome de amor, de calor humano, um ombro amigo, um abraço, um aconchego e uma palavra de carinho. Às vezes, com um simples sorriso, um bom dia, um olhar afetuoso, nós estamos doando energia e transmitindo vida. O homem alcançou um enorme progresso intelectual, satisfazendo suas necessidades materiais com os avanços tecnológicos. Porém, ainda se depara com enorme dificuldade na convivência fraterna com os seus semelhantes. Estamos cada vez mais próximos uns dos outros através dos meios de comunicação e, no entanto, mais afastados emocionalmente. Agora, o homem está sentindo a necessidade premente de desenvolver a afetividade, de se envolver, amar e de sentir o seu semelhante. Temos que ressuscitar e libertar a criança que está aquecida dentro de nós. Para resgatarmos essa criança que adormece em nós, é necessário que vejamos o mundo de forma positiva e otimista. A nossa criança interior geralmente se encontra retraída e oprimida, porque a vida nos apresenta de forma desagradável. Ainda não vivemos de forma natural, espontânea, e isto gera ansiedade e sofrimento. Como a criança é movida pelo prazer e ela se recolhe e não se manifesta, a criança não se julga, não se pune, ela apenas vive o hoje, o agora, integrada perfeitamente a Deus e a natureza. Deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é de quem vos assemelham, na sua semelhança, que é a sua benitude, a sua simplicidade, viver um dia de cada vez. Com estas palavras quis Jesus dizer que teremos que ser puros, autênticos, integrados com a natureza divina, sem fugas de máscara para alcançarmos as nossas evoluções espirituais. Ter atitudes simples, como lidar com animais, brincar com crianças, atividades criativas como pintar, tocar instrumentos, fazer pequenas tarefas domésticas, cozinhar, manter uma conversa amena,
contar um caso, ver um bom filme, escutar uma boa música, cantar, sorrir, ouvir com atenção, olhar com ternura, tocar as pessoas, abraçar, fazer um elogio sincero, curtir a natureza, admirar o pôr do sol e etc. Essas são tarefas que muito lhe ajudará a encontrar o equilíbrio, a harmonia interior. Manter-se sempre o bom humor. Aquele que tem no ideal de servir uma meta de vida será sempre uma pessoa feliz. Na vida, o que mais importa é o amor e o bem-querer das pessoas. Viver suas emoções não deixa afetar por coisas pequenas. Muitas vezes nos deixamos abater por problemas que olhamos com os olhos dos espíritos eternos em passagem pela terra. Não valorizaríamos substituir sentimentos de autopiedade por vibrações em favor dos que sofrem. Se olharmos com atenção e interesse ao nosso redor, veremos que existem pessoas com problemas muito piores que o nosso, a pedir socorro. Procurar praticar atividades físicas regulares, como a caminhada, um esporte de lazer, a mente parada para começar a criar pensamentos negativos que se assemelham a lixos amontoados dentro de casa. Com essas atividades você estará desviando sua mente destes pensamentos deletérios. Então, se envolver, né, gente, com atividades para mudar as vidas realmente, né? Tornar-se empreendedor dinâmico, criando ideias novas e construtivas, em benefício do semelhante, com motivações para implementá-las junto a um grupo e à comunidade que lhe pertence. Não fique estagnado esperando que as coisas aconteçam ao seu favor. Haja em favor do próximo e não se surpreenda se você for o mais beneficiado. Leituras edificantes, uma conversa com um amigo, um terapeuta ou orientador espiritual ajuda você a ver o problema por outro ângulo. A oração é um recurso indispensável no processo de recuperação. Através dela estabelecemos sintonias com a espiritualidade maior, facilitando o caminho para que nos inspire e revigorem nossas energias. Não nascemos para sofrer. A vontade de Deus é a nossa alegria e a nossa felicidade. Se sofrermos por nossa causa, por nossos problemas e nossas dificuldades, devem ser interpretadas como instrumento para a nossa evolução. Nunca devemos nos deprimir ou nos revoltar contra eles. O melhor aprendizado é aquele que tiramos de nossa própria vida. O vocabulário crise, em algumas línguas, pode ter dois significados. A oportunidade. O que importa é sabermos que o problema que deparamos com a vida só surge quando já temos condições de solucioná-los. Como disse o Mestre Jesus, o Pai não coloca os fardos pesados em ombros fracos. Deste modo, ficamos mais fortes ao sabermos que temos todas as condições interiores para enfrentar as dificuldades que a vida nos apresenta. Ter consciência que, acima de tudo, tem um Deus maior a zelar por nós e que nunca nos abandona. Interessante, né, gente? Confiar em Jesus é seguir os exemplos de vida. Eu sou o bom pastor. Tende bom ânimo, não se turbe aos vossos corações. Vinde a mim, vós que estáis fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todo aquele que aceita, né, as suas condições, todos aqueles que procuram viver melhor, que diante das situações procuram raciocinar e encontrar a melhor forma de resolver, todos aqueles que olham as pessoas com amor, com carinho, que procuram ser gentis, que procuram atender às necessidades dos outros, que procuram orar, que procuram vibrar, que procuram observar toda a natureza, toda essa criação de Deus,
todos os exemplos de Jesus, essas pessoas, sim, são essas que Jesus está falando. Os cansados, os oprimidos, porque a vida cansa, mas eles nos aliviará. Porque somos pacientes, porque somos humildes, porque somos tranquilos, porque aceitamos as condições, porque com certeza estamos querendo seguir um caminho melhor. Gente, espero mais uma vez que vocês tenham gostado. É longo o texto, é muita coisa para refrescar, mas em todos os momentos nós vemos falando sempre as mesmas coisas. Olhe para si, modifique seu sentimento, não deixe essa depressão, essa situação levar você para uma situação pior. Se cuidem, olhem as coisas com outros olhos. Esses são os desejos. O desejo de coração a vocês, muita paz, muita tranquilidade. Que Jesus esteja com vocês e uma boa semana. Fiquem com Deus e que assim seja. Graças a Deus.